Eu sou o espírito de Delfos, porta-voz das profecias de Febo Apolo, matador da poderosa Piton. Aproxime-se, você que busca e pergunte. Olá, semelhantes e semelhantes, eu sou Maíra Luísa, filha de Atena, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês perceberam pela incrível introdução, é um vídeo sobre os oráculos. Eu vou falar pra vocês, contar os 5 oráculos, que na verdade são 4, e vocês vão saber o porquê durante o vídeo. Então vamos lá. Esse vídeo faz parte da série de livros, de vídeos que vão preparar vocês pra Toa. Por quê? Porque o foco, o arco de Toa, é sobre os oráculos. Então é importante você saber sobre os 5 oráculos pra você, sabe, às vezes ficam informações perdidas durante o livro, então eu vou localizar vocês, fora que é muito legal saber sobre os oráculos. Então vamos lá! O primeiro oráculo mencionado nos livros é o oráculo de Delfos, mas eu vou deixar ele por último e falar na ordem dos livros. No primeiro livro nós temos o oráculo de Dodona. O oráculo de Dodona é localizado no acampamento Meio-Sangue e ele fica no túnel dos Mirmecos. Tenho acesso a ele pelo túnel dos Mirmecos. Isso se trata de quando você faz uma pergunta mental pra você. Você se pergunta, sei lá, onde tá a tal pessoa? E aí o oráculo, ele respondia a pergunta, só que ele te deixava louco e meio que te levava pro bosque de Dodona, onde você ficava lá vegetando. Então, esses campistas estavam desaparecendo e o Quiron estava preocupado e tava um clima muito ruim no acampamento por causa desses desaparecimentos. Depois, o Apolo descobre que é por causa do bosque de Dodona, que é o oráculo de Dodona, que pertenceu a Reia e é o oráculo mais antigo que existe e inclusive pertenceu, falam que em algumas versões que é o oráculo de Zeus. O problema desse oráculo é resolvido quando o Apolo coloca vários sinos do vento pra arrumar as vozes, tipo, é um bosque de carvalhos e os carvalhos falavam as profecias e tinha um carvalho principal e aí ele tinha que colocar os sinos do vento nesse carvalho principal pra organizar as vozes e não deixar mais os campistas loucos. E é isso que ele faz, e em troca dele fazer isso, ele ganha a flecha dele de Dodona, que é aquela que só ele escuta e grita com ele e faz umas odds ruins, e eu não gosto desse personagem. O segundo livro, que é a Profecia das Sombras, nós temos o Oráculo de Trofônio. Quem foi Trofônio? Trofônio foi um filho de Apolo e ele era um arquiteto muito bom, inclusive ele construiu o Templo de Delfos. Mas outra coisa que ele construiu foi um local para guardar os tesouros do rei Hirieu, H-I-R-I-E-U, e o Hirieu guardou os tesouros dele lá, só que o Trofônio e o irmão dele, Agamedes, era meio-irmão, o Agamedes não era filho de Apolo, foram roubar o tesouro, só que quando eles estavam saindo com o tesouro, acionou uma armadilha e o Agamedes ficou preso. O Trofônio, ele implorou pela ajuda do pai dele, Apolo, só que o Apolo olhou assim e falou: não, ninguém mandou você fazer coisa errada. Então, o Trofônio foi obrigado a cortar a cabeça do irmão dele, matar o irmão dele, pra que não descobrissem a identidade deles e prendessem o Trofônio também. E aí, desde então, ele se tornou um filho da puta amargurado, sendo que foi meio que culpa dele, né? Que ninguém mandou ele roubar. Mas ele virou um oráculo. E era um oráculo que ficava numa caverna. E pra você entrar nessa caverna antes, você tinha que fazer vários rituais e preparações pra você não enlouquecer. E quando você saía, você tinha que ser colocado num trono ou uma cadeira assim, que organizava as coisas que você ouviu na caverna para os sacerdotes interpretarem. E em alguns casos você ficava louco. E se você não sentava na cadeira, também você ficava louco. Que inclusive a filha da MT e da Josefine vai pra caverna e aí não tem a cadeira e aí ela fica louca por um tempo. A Georgina fica louca por um tempo e aí o Apolo consegue a cadeira e aí ela volta ao normal. Então esse é o nosso segundo oráculo. Agora vamos pro terceiro oráculo, do Labirinto de Fogo. E o oráculo de Trofônio era visto como o mais sombrio de
o mais sombrio de todos, porque era meio que alimentado pelo ódio, ficava em Indiana, que foi onde o segundo livro se passa, e ele foi destruído pelo Apolo, com dinamite. Agora a gente vai pro terceiro, do Labirinto de Fogo, que é a Sibila Eritreia. A Sibila Eritreia, o nome dela é Herófila, e ela ficou conhecida como Sibila de Eritreia, porque ela era uma sibila, que são mulheres abençoadas por Apolo com o dom da profecia, e ela morava em Eritreia, que é uma cidade grega antiga. Essa mulher, ela andava e cantava profecias, e aí tinham várias pessoas que seguiam ela e anotavam as profecias, e a partir daí surgiram os livros sibilinos, que aí depois eu vou falar mais sobre eles. E em um momento, de tanto cantar, ela ficou rouca e meio louca, então ela começou a dar as profecias dela em forma de charada, cruzadinha, nos livros do Rick Riordan, que ela falava tipo assim, se você vai dançar, ela falava 6 letras, começa com D e termina com R, e aí você tinha que adivinhar e interpretar a própria profecia. A Sibila Eritreia, ela estava presa pela Medeia em Los Angeles, dentro do Labirinto de Fogo, e é aí que se passa toda a treta do Labirinto de Fogo. E agora a gente vai entrar no quarto oráculo, que na verdade não é bem um oráculo, mas que são os livros sibilinos que vão ser mencionados no quarto livro. Não sei se vai mencionar mais um, mas até onde eu sei, o arco todo é em torno dos livros sibilinos, que eram os livros que foram escritos a partir dos ditos da Sibila. E esses livros, eles estavam em Roma quando quando atearam fogo a eles. Os romanos acreditavam que eles estavam perdidos para sempre, porém o filho de Netuno, Percy Jackson, a Rachel Levesque e o Frank Zeng encontram uma árpia que é diferente das outras árpias, e essa árpia, ela adorava ler, e ela acabou encontrando em algum lugar restos dos livros sibilinos, e ela memorizou isso, então ela solta algumas frases assim aleatoriamente, e a partir disso os romanos estão tentando reescrever alguns livros sibilinos. Mas, por mais que os romanos não tivessem um oráculo, eles tinham os augures, que um exemplo de augure era o Octávio. Os augures na Roma antiga, eles liam as profecias em tripas de animais. Só que o Octávio, ele lia as tripas de ursinhos de pelúcia, bichinhos de pelúcia. Tanto que ele tinha um cinto com vários ursinhos de pelúcia pendurados. Só que ele não tinha realmente o dom da profecia, deixa bem claro nos livros que ele não tinha realmente esse dom, esse poder da profecia. Ele só falava coisas óbvias e manipulava as coisas do jeito que ele queria. E agora a gente vai pro oráculo mais foda de todos e que a gente sabe mais, que é o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, ele por um longo período de tempo, ele foi dominado por Piton, que é uma cobra gigante, venenosa e super perigosa, até que Apolo derrotou Piton e ficou com o oráculo de Delfos pra ele. E aí, o espírito de Delfos, passado de mulher pra mulher. Não, esse é o oráculo que a gente mais tem informações, inclusive ele é mencionado bastante em PJO, principalmente em Último Olimpiano, quando a gente aprende mais sobre ele. O oráculo de Delfos foi responsável por dizer a primeira grande profecia, que falava: um meio-sangue dos deuses antigos filho chegará aos 16, apesar de empecilhos. Num sono sem fim o mundo estará. A alma do herói a lâmina maldita ceifará. Uma escolha seus dias vai encerrar, e o Olimpo para preservar ou arrasar. Essa é a grande profecia. Enfim. O oráculo de Delfos foi responsável por dar essa profecia. Só que durante esse tempo, o Hades tinha 2 filhos, que foi o Nico e a Bianca. Assistam um vídeo do Nico e aí vocês vão saber mais sobre isso. E Zeus ficou pressionando Hades pra ele matar as crianças, porque senão, quando eles chegassem aos 16 anos, ia ter toda aquela merda. Então, ele tenta matar os filhos do Hades, e nisso a mãe deles, que é a Maria de Ângelo, morre. O Hades fica com raiva e nisso ele amaldiçoou o oráculo responsável pela profecia, porque ele não podia mandar Zeus tomar no cu, porque Zeus é Zeus. E, gente, se todo mundo que Zeus já fez alguma coisa fosse se vingar de Zeus, Hades fala que enquanto a grande profecia durar, o espírito de Delfos está preso dentro do corpo da menina que fez a profecia, e
quando a múmia finalmente esfarelar e morrer, o espírito de Delphos vai morrer junto com ela. E aí ele ia se livrar das profecias de uma vez por todas, porque supostamente as profecias amaldiçoaram ele e fizeram ele perder a Maria de Anjos. Só quem sabia da maldição era o próprio Hades que fez a maldição. Os outros não sabiam, eles só sabiam que tinha alguma coisa estranha, porque as pessoas que tentavam canalizar o poder do oráculo ficavam loucas ou morriam, etc. E aí a gente chega a May Castellan, que era a mãe do Luke. E ela tinha acabado de ter o Luke, lindo, fofinho Luke. E aí ela tenta canalizar o poder do oráculo, só que devido à maldição ela fica louca e ela cria o Luke louca e o Luke não aguenta isso, por isso ele apoia Cronos. Então a própria causa da grande profecia, se vocês pararem pra pensar, foi a maldição do Hades devido à grande profecia. É uma brisa meio louca. Assim que a Guerra dos Titãs acaba, com o Percy entregando a lâmina pro Luke, o Luke se matando, etc, etc, os efeitos da grande profecia supostamente acabaram, então o oráculo tá livre dessa maldição e consegue passar com sucesso para Rachel Elizabeth Derry, que se torna o novo oráculo. Só que essa vai ser a história do 5º livro, provavelmente, que o poder é bloqueado quando a Piton ela ressurge do Tártaro e ela toma o oráculo nas raízes originais dele lá na Grécia, e por causa disso o espírito de Delphos não consegue se manifestar e a Rachel fica frustrada porque ela não consegue canalizar as profecias. E a missão do Apolo no 5º livro vai ser recuperar o espírito de Delphos e destruir a Piton, que segundo ele, mesmo quando ele era um deus, foi uma batalha muito difícil. Então aí a gente se pergunta como Apolo irá fazer isso. Como Lester Papadopoulos. Como Lester Papadopoulos, um adolescente de 16 anos com banhas e espinhos, irá realizar essa missão. Nós só vamos saber quando chegar o 5º livro, que provavelmente só chega ano que vem, então por enquanto a gente vai ter que se contentar com o 4º livro, que lança dia 12 de outubro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos a história dos 5 oráculos, que na verdade são 4. Tchau.